Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, tratando sobre um trabalho que é desenvolvido por meio de notícias que são levadas à população. Você pega um tema como justiça, cidadania e transforma num assunto em que a população consiga entender de uma maneira mais clara, mais simples. No primeiro bloco nós recebemos o Dr. Carlos Ruiz, que falou um pouco do seu trabalho, ele que tem um quadro na emissora de rádio, também no site de Notícias Tupaense, e nesse bloco nós estamos recebendo um representante do site de Notícias Tupaense, o Gustavo Coelho Neves, ele que vai explicar para a gente como é que é esse trabalho. Vereador, o senhor convidou o colunista e convidou também o representante do site para explicar esse contexto. Eu acertei, deu um tiro, acertei em dois, né? Que é um prazer ter o Gustavo aqui. É a coisa mais difícil a gente conseguir trazer o pessoal dos sites para poder falar um pouquinho com a população. Normalmente a gente acaba conhecendo eles pelas matérias e ter a oportunidade de fazer ao contrário, né? A gente entrevistá-los é sempre diferente, é uma coisa para mim muito peculiar e que eu tenho muito prazer em fazer. Conheço o Gustavo, a família do Gustavo, de criança, o irmão dele, os avós, o pai, a mãe, e tenho um carinho muito grande por ele e uma admiração também pelo site Tupaense, um site que tem hoje fazendo 4 anos de existência, um site que só vem crescendo, e de forma muito prática, sempre levando a informação e com confiança e principalmente de forma que a população possa acreditar, ver aquilo como uma certa coerência de poder compartilhar, que é o principal hoje em dia, você poder compartilhar informações sem ter medo de estar fazendo alguma fake, e isso é fruto do trabalho do Gustavo, da Ailine, que é a esposa, que eu costumo dizer que é tudo aquilo que a gente precisa, né, no trabalho, em casa, as esposas são o nosso maior esteio, e o Gustavo aqui hoje a gente poder perguntar como que foi, por que criou, de que forma que chegou nisso, vai ser um prazer poder conhecer um pouco mais do Gustavo aqui e da Ailine também, do Tupaense. Seja bem-vindo, Gustavo. Você que no dia a dia tem a função de entrevistar, hoje é entrevistado, Então fala pra gente um pouco, primeiro, pra gente conhecer do Tupaense, Você trabalha junto com a sua esposa, a Ailine, e como é que surgiu o site, e como é que são esses 4 anos aí de trabalho? Bacana. Boa tarde, vereador Paulo Henrique, o Rogério. É um prazer estar aqui na TV Câmara. Eu acompanho a programação da TV Câmara de casa, acho muito importante essa democratização da informação, então a população está sabendo o que acontece. A gente muitas vezes vê coisas interessantes aí e corre atrás para criar nossas pautas também. Então é um serviço extremamente relevante, é parte da imprensa, E a gente vendo tudo isso daí, entendendo a importância, a Ailine como jornalista formada, com o desejo de trabalhar na área dela, ela teve esse insight de falar, poxa, vamos criar um site de notícias em Tupã e trabalhar com uma linha editorial diferente, procurar averiguar, verificar, tentar não ser tão parcial, ser mais focado na população. Então, daí surgiu o Tupaense Notícias. O Tupaense ele é feito para o tupaense. 4 anos já vocês estão Completamos 4 anos hoje, dia 10 de agosto. No dia 10 de agosto? 10 de agosto. Hoje? Exatamente hoje. Fico feliz de ter essa oportunidade. E como foi criar? Eu sei que eu te conheço, você trabalhava em banco. A Ailine, eu sei que ela não é de Tupã, ela veio de Campo Grande, qual cidade? É de Tupã, mas morou fora eu sei que tempo. O pai dela mora em outra cidade. Isso. Que também trabalha com essa parte de informação. Uma vez eu conversei com ela. Como que foi ela voltar, regressar a Tupã, você montar o Tupaense, sair do banco, montar isso? Não é uma coisa muito fácil viver de notícia numa cidade como Tupã. Como tem sido e quais são os motivos e aquilo que leva vocês a quererem continuar a sempre levar informação para a população? Bacana. Como o Paulo falou, eu trabalhei no banco bastante tempo, a antiga nossa Caixa, foi comprada pelo Banco do Brasil, passei para o Banco do Brasil. Nessa transição sempre tem os desligamentos, sempre na venda e o pessoal tenta enxugar o quadro e tudo mais, e saem as oportunidades para a gente sair. E foi quando a gente saiu, quando eu saí do banco, a minha filha já tinha completado 2 anos, e eu comecei a trabalhar com propaganda. A gente no banco hoje em dia é um vendedor, Sim, inclusive nos concursos atuais cai bastante isso daí. Só meta. Mudou um pouco do que era o banco antigamente. Então nessa visão de conhecer bastante empresários, de conhecer bastante empresas e tudo,
Eu sempre gostei dessa parte de vendas, de atuação nisso daí na parte de publicidade e propaganda. A gente começou a mexer com essa parte de publicidade e propaganda, com uma franquia. Nisso a gente viu que franquia é um pouco complicado, querendo ou não, porque a gente tem que seguir as regras da franqueadora, tem várias coisas que a gente quer fazer, mas é um pouco engessado porque não é nosso. Então aí a gente vai criando aquela cultura, aquele desejo de ter alguma coisa que seja 100% nossa, né? Que a gente tenha autonomia para seguir a nossa linha, para seguir nossos princípios de como trabalhar. Nesse tempo também, igual o Paulo comentou, o pai da Ilime, ele mora hoje em João Pessoa, na Paraíba. Me ajuda eu aí. Ele tem várias formações, direito, jornalismo, publicidade e propaganda. Inclusive, quando ele foi lá para Paraíba, ele é professor da UFPB, da Universidade Federal, e foi o criador do curso de jornalismo e de turismo lá na Faculdade da Paraíba. Recentemente, inclusive, ele foi homenageado pelas autoridades políticas lá do estado, do município, pela relevância que ele tem nesses assuntos. A gente foi para lá, na época era uma franquia ainda que a gente trabalhava de propaganda, era de Recife. A gente viajou para lá para ir para Recife, conhecer a estrutura da empresa e acabamos nos apaixonando por João Pessoa, que é uma cidade que é maravilhosa. Nordeste é praia, mas não é superlotado igual algumas outras capitais aí do Nordeste, né? Então é uma cidade que está em pleno desenvolvimento e é muito, muito agradável. Inclusive, você está na fila do banco, está na fila do mercado lá, o que você mais encontra são pessoas de outros estados que mudaram para lá, foi passear, conhecer e mudou para lá. Nesse tempo, o André, ele trabalhando nessa parte de economia criativa, de turismo, ele estava fazendo alguns levantamentos de alguns pontos turísticos no interior do estado, para fugir um pouco só de praia. O pessoal geralmente fala, vou para o Nordeste, vou para a praia. E ele não, queria a parte das comunidades quilombolas, indígenas, economia criativa, levar o pessoal lá para Hollywood brasileira, que é onde teve o Alto da Compadecida, que é no interior ali da Paraíba. Então ele, com essa necessidade de estar catalogando esses pontos, ele convidou a gente para ir para lá e a gente acabou mudando para João Pessoa. As avós da Louise, que é a nossa filha, estavam em Tupã, então constantemente tinha que viajar para lá, e nisso a Ilime, ela falou, poxa, eu quero voltar para Tupã. Ah, foi ela que quis voltar? E aí eu falei, não, bacana, podemos voltar para Tupã, inclusive é a nossa cidade natal, é muito interessante para a gente, e vamos voltar então. E ela falou, mas eu quero voltar e quero trabalhar na minha área. Eu falei, legal, mas aí vai trabalhar na rádio, alguma coisa? Ela falou, não, eu quero ter um negócio que seja nosso. E aí foi da onde surgiu a ideia, falou, vamos abrir um site de notícias. Vocês já vieram com a ideia, então? Com a ideia lá da Paraíba. No mesmo dia, a gente conversando lá, eu falei, não, beleza, vamos criar um site de notícias lá em Tupã, mas o nome vai ter que ser tupaense. Ela falou, não, tudo bem, sentou no computador. Eu deixo você pôr o nome, pronto. Já criou a logo do tupaense, colocou tupaense, utilizou o tio ali com aquele símbolo de conectividade, né, para dar aquela... Ia ser um site, né, da internet, então a gente já vislumbrou isso daí, criou o nome, criou a identidade visual. Estando na Paraíba, a gente ia voltar daqui uns 15 dias ainda para cá. Entramos em contato com um amigo nosso, programador, ele já começou a trabalhar, deixar o site todo estruturado para a gente. Quando a gente chegou, a gente só colocou no ar e começou a trabalhar e pegar as fontes, né? Se apresentar na prefeitura, colocar o nosso e-mail nos mailings, né, das empresas, da prefeitura para receber as informações. E o Tupaense surgiu assim. Surgiu de uma vontade, de uma necessidade e veio a calhar porque era a área dela. Né? Muito legal. E aí passaram-se 4 anos e veio esse... E você percebe que o Gustavo é como eu lá em casa, né? A mulher... E não deve ser fácil aí, porque trabalhar com a esposa... E você ter a parte profissional e ainda ter a parte de relacionamento, as duas coisas ao mesmo tempo, tem que ser uma parceria muito a tampa com a panela, né? Tem que ser uma coisa muito perfeita. Bastante tempo junto, né? Geralmente... Não, sim.
convive em casa, mas trabalha fora. Você tem aquele tempo aí do trabalho, já... você não consegue brigar em casa, às vezes porque deixou a toalha em cima da cama, que às vezes as mulheres adoram brigar com a gente por causa disso. Eu não tenho esse problema, glória a Deus, mas às vezes acaba tendo aquelas discussões, aquelas brigas, e aí às vezes ter que trabalhar também não é uma coisa muito fácil. Como tem sido esses 4 anos? Porque, querendo ou não, é uma coisa também que não é muito fácil, né, Gustavo? Conciliar. Não sei. Todo casal tem altos e baixos, né? Tem suas brigas, convivência gera briga, você vê irmãos brigam, né? Por causa daquela liberdade que você tem, então a intimidade acaba tendo essas consequências aí, mas isso também tem um lado positivo, muito bom, tem a cumplicidade, tem você já conhecer bem a pessoa, porque querendo ou não, você passa aí praticamente 24 horas por dia junto, então... Olhou torto, você já sabe, né? Já sei. Estamos aí completando 10 anos de casado também. Opa! Sempre vivemos bastante junto. Na época que a gente começou a namorar, primeiro a gente teve uma paixão assim de adolescente quando a gente era novinho, né? Opa! Na época, 14, 15, 16 anos, a gente... Flertou ali. A gente flertou e depois ficou bastante tempo sem se ver, cada um seguiu o seu caminho. E a gente se reencontrou depois de bastante tempo na internet. A internet está aí para isso. E na época ela estava trabalhando em São Paulo, na Federação dos Comerciários, junto com o Mota. Mas estava querendo voltar para Tupã também. Sim. E aí a gente começou a conversar, ela sempre que vinha... A gente estava junto e ela acabou decidindo que queria sair daquela loucura que é a capital, que é São Paulo, e voltar aqui para Tupã. E queria ser mãe. Sempre quis ter uma princesinha, uma boneca e voltou já com tudo traçado e... A coisa foi encaminhando. Encaixou tudo certinho. E se de bobo não tem nada, já acertou bom. Nós saímos de uma entrevista aqui de jornalismo para falar um arquivo confidencial, confidencial. Eu não sei, mas pelo olhinho dela brilhando ali, eu acho que você está indo bem, viu, ganhei os pontos, né? Parabéns. Viu? Gustavo, no primeiro bloco, o Carlos Henrique falou para a gente um pouco da parceria que ele tem com vocês, né? Que para ele foi algo inédito, né? Levar a questão jurídica de uma maneira mais acessível para a população. Como é que surgiu essa parceria? Bacana. Dia 10 de agosto de 2019, o Tupaense entrou no ar. A coluna do Carlos já começou logo em outubro. Dia 23 de outubro foi ao ar a primeira coluna dele, explicando o que seria o Justiça e Cidadania. Nesse 1 mês, 2 meses de site sem o Carlos, o programador do site, que é quem fez a estrutura para a gente, falou, tem um rapaz que eu vejo na internet aqui, ele é advogado, pelo que ele coloca, é uma pessoa muito séria, e a gente vê que ele tem essa vontade de informar, de explicar e lutar pelos direitos, mas sempre mostrando que existem deveres, e eu ia achar muito bacana se vocês falassem com ele, para ter uma coluna no site de vocês, uma coluna nesse sentido, de explicar, de mostrar os deveres, de mostrar aí os direitos também. E eu falei, bacana, passa o contato aí que a gente vai entrar em contato. E ele passou o contato do Carlos. Ele conhecia o Carlos pelas redes sociais, que o Carlos sempre foi bastante atuante. E notou isso daí e falou, conversem com ele e vê o que se dá para encaixar. Marcamos um horário com o Carlos, fomos lá conhecer ele. No mesmo dia já estava tudo pronto, tudo certo. O Carlos ficou de pensar no nome, mas já tinha com certeza planejado tudo isso daí. E foi muito bom para o Tupaense, porque é uma informação de muita qualidade, são temas muito relevantes e são para informar mesmo a população. Sai um pouco daquela notícia que falar dos fatos, falar, hoje aconteceu isso. O factual, né, o dia a dia, né? Para ter alguma coisa assim, que é uma coluna mesmo, que é a título de transmitir informações, opiniões e formar cidadãos, né? Então foi muito interessante isso daí e foi uma surpresa e é um amigo nosso hoje em dia, né? O Carlos uma coisa que ele falou que é interessante é com relação aos temas, né? Ele traz o tema e muitas vezes é um tema que hoje pode parecer que é um tema normal da sociedade, mas como você disse, né? Daqui a pouco passou-se um ano, aquele tema que ele falou hoje volta a ser procurado, né? Isso daí é interessante, né? Exatamente.
A internet está aí, é um grande acervo de informações. Uma vez que entrou lá, geralmente nunca mais sai, sempre vai estar lá presente. E a pessoa, geralmente nos temas genéricos, principalmente, vai lá, Estatuto da Criança e do Adolescente, deveres e direitos dos idosos, lei orgânica do município. Às vezes a pessoa não está interessada naquilo no momento, mas de repente precisou de alguma informação ou se viu no meio de alguma situação, vai buscar isso na internet e acaba se deparando com esse conteúdo muito importante, desse conteúdo informativo, e acaba absorvendo conhecimento aí na hora que precisa. Animais, meio ambiente, o tempo todo são procurados, né? Geral, sempre bem procurados, são temas universais, né, que a gente fala, e que fazem a diferença no dia a dia. Então sempre você abre lá o painel, tem alguém em alguma coluna do Carlos procurando alguma coisa, é muito gratificante isso daí. Uma pergunta, além disso que vocês têm com o Carlos Henrique, como vocês fazem o editorial do site? Porque uma cidade pequena como Tupã, ter matérias todos os dias e matérias relevantes, vamos pensar assim, não é fácil. Para você conseguir atrair a população para entrar lá, ler, acessar o mesmo site, você tem que sempre estar antenado. Mas vocês costumam trazer coisas também de fora da cidade, coisas que vocês mesclam de jornais, de coisas de acontecimentos maiores? Ou o foco de vocês é sempre mais aqui para a cidade de Tupã, até mesmo pelo fato do nome ser tupanhense? Quem cuida disso? É mais a Eline, mais vocês? Como que é fazer isso, o editorial de um site? Bacana. Nossa editora-chefe é a Eline, né, que tem bastante gabarito aí na área, formada em jornalismo, toda essa parte técnica ela que comanda, mas a gente sempre, tupaense, é focado no tupaense, porém a gente sabe que Tupã, na região aqui, é a cidade mais importante. Então, querendo ou não, gente das cidades vizinhas estão de olho em Tupã, precisam de Tupã, vêm para Tupã. O que acontece em Tupã muitas vezes faz a diferença numa cidade vizinha, então a região toda acaba absorvendo e vendo os conteúdos que tem no Tupaense Notícias. A parte policial, todo mundo gosta de ver, tem gente que é fã dessas partes policiais, entra diretamente na parte policial e vê tudo o que acontece. Parte política também é muito importante, está aí informando a população, mostrando o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então a gente sempre procura estar atualizado, ver o que está acontecendo na região, no estado, no país, no mundo, e trazer isso para Tupã, né? Então a nossa linha é basicamente essa daí, é focado em Tupã, mas a gente sabe que Tupã é muito grande, né? Por mais seja uma coisa que eu acho interessante no trabalho do site, vereador, é a possibilidade de você fazer transmissões ao vivo, né? Sim. Antes era necessário você ir ao local, fazer uma cobertura, voltar, editar, preparar, isso ainda acontece, mas hoje, aliado a isso, você tem a possibilidade de transmitir um evento ao vivo, naquele momento em que ele está acontecendo. Para a pessoa que consome informação, ela não precisa aguardar, né, a edição, ela pode até ver depois ali para entender alguns pontos, mas ela tem a possibilidade de acompanhar um evento ao vivo, né? Como é que é para vocês também isso? Como é que é o retorno da população, a audiência? Bacana. O site, ele tem ali as informações, é um site escrito, mas hoje em dia ele tem todas essas facilidades, dá para pôr vídeo, dá para pôr foto, dá para pôr tudo. Mas aliado com o site também sempre tem as redes sociais, né, que são portas de entrada para o site. O nosso foco principal é no site, que é nosso, e utilizando aí as ferramentas, as redes sociais para aumentar o nosso alcance, para ter mais interatividade também, trazer o pessoal para a discussão, para o debate, e para poder também fazer essas transmissões ao vivo, que muita gente quer assistir mesmo. Bastante gente não tem oportunidade de estar lá, de estar em alguma coletiva de imprensa, mas pode estar acompanhando isso daí pela internet. Então, é uma forma de transmitir a informação. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ver, tem gente que gosta de ouvir. Então, a gente procura estar sempre em todos os canais para estar aí transmitindo com eficiência para todo mundo que queira. Nesses 4 anos, tem alguma matéria assim que você fala, nossa, matéria aqui, nossa, a matéria preferida? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem alguma coisa que você possa trazer para a gente? Foi alguma coisa que vocês realmente têm como, bom, essa aqui foi legal, essa aqui foi um destaque, essa aqui quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo dessa matéria aqui, que foi
Foi uma coisa assim que foi muito legal de poder transmitir para a população. Tem algum específico aqui que você queira compartilhar com a gente, Gustavo? Ó, matéria assim específica que foi um chamariz assim que a gente gosta muito, não tem nenhuma. É muito corrido, no dia a dia sempre entrando coisas novas, vários assuntos diversificados. Infelizmente o que dá mais audiência é sangue, né? Então as matérias que quando tem morte ou tem alguma coisa nesse sentido, é muito acesso, né? Bastante gente quer ver. E infelizmente é o Brasil, né? É uma cultura do Brasil isso daí. Então essas coisas que acabam sendo mais um escândalo, essas coisas assim, são ainda as que dão mais atenção, as que todo mundo entra para ver, seja por curiosidade ou por conhecer ou entender o que aconteceu, mas é o que mais chama. Quando teve um abalo, né, um terremoto aqui na região, que bastante gente sentiu em Tupã, essa daí é uma matéria que bombou de acesso também. A gente estava em casa, a gente ouviu o barulho, nisso a gente se tocou, já começou a buscar informação por aí, viu que tinha acontecido isso, já quase que instantâneo já publicamos no ar. Isso era perto da meia-noite, se eu não me engano, 11 e pouco. Esse dia o site chegou até a cair do servidor de tanto acesso simultâneo que estava tendo, porque como foi na região, como deu para sentir, todo mundo quis ver o que estava se falando sobre isso. E a gente teve aí a felicidade de ser bem rápido para estar transmitindo isso daí. Isso é outra. Essa foi uma das matérias marcantes, né? E a velocidade tem que ser muito rápida, né? Porque uma notícia, para ser notícia, ela tem que estar quente, né? Vamos pensar assim, né? Ela não pode ser uma matéria que já está 2, 3 dias. Então, trabalhar 24 horas deve ser algo diário para vocês, né? Não tem hora, né? Feriado. Não tem hora, às vezes a gente está tranquilo, acontece alguma coisa, tem que ir. Mas também tem os momentos que é mais tranquilo, já deixa tudo programado. Mas hoje em dia, com o dinamismo da internet, acaba sendo assim mesmo. Você tem que ser rápido, aconteceu, está comunicando. Isso também traz muita responsabilidade, porque você tem que saber, às vezes você vai noticiar um acidente e a família não está sabendo. Então você tem que, também não pode sair jogando de qualquer modo ou com tanta velocidade, você sempre tem que ter um critério e procurar entender, ter uma ética, ou esperar as autoridades falar, comunicamos a família, tranquilo. Então, tem a velocidade, mas também tem o respeito, a ética, ter que mesclar tudo isso daí para funcionar, acaba sendo o grande trabalho, né? Gustavo, queria agradecer a sua vinda aqui nesse segundo bloco. Nós pautamos, né, vereador, falar sobre a questão da parceria, depois, no fim, acabou contando a história do site, a sua história de vida, que é muito interessante. Então, a gente fica bem contente pela vinda de vocês aqui. Obrigado por falar, contar um pouco dessa história para a gente e mostrar, né, as possibilidades da sociedade também participar, né, como no caso do advogado, Dr. Carlos Henrique, participando ali, levando informação. Obrigado pela sua vinda aqui. Bacana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Câmara, estar podendo ajudar a Tupã de alguma maneira, estar transmitindo informação, estar contando com vocês sempre também. Então isso é muito importante, essa é a nossa missão e a gente fica muito feliz de estar fazendo ela com sucesso. Obrigado a você. A Elime também, numa outra oportunidade, vem aqui também falar um pouquinho sobre o site, sobre jornalismo. Obrigado, vereador, pela participação. Eu que agradeço o Gustavo, o Carlos Henrique, que veio aqui no primeiro bloco, a Eline, que está aqui só nos dando a benção, né? Coordenando, como sempre. Isso é super gostoso ver essa parceria de vocês, realmente é bem prazeroso para nós que estamos aqui podendo compartilhar com a população. 4 anos de site, que tenham muito sucesso e que Deus possa abençoar tanto o Carlos Henrique com a coluna, junto com o Tupaense, junto com a rádio, mas principalmente também vocês do Tupaense que possam estar transmitindo as notícias e, quiçá, né, continuar trazendo boas notícias para a nossa cidade, que é tão importante e que a gente tanto gosta, né, Rogério? Obrigado, vereador Paulo Henrique Andrade. Obrigado também ao Gustavo, ao Dr. Carlos Henrique, que participou do primeiro bloco, a Elime, diretora também do Tupaense Notícias, que está aqui acompanhando, e a você de casa que nos acompanha. Agradecimento especial também à assessoria do vereador, o Helris, que trabalha aí também e que também atua, né, com comunicação, né, vereador? Então, rapaz, mudou minha vida, viu? Esse trabalho dele de comunicação. 2 pessoas mudaram a minha vida, né? Uma foi minha esposa, outra posso falar que foi o Helris, que fez um boom na minha forma de pensar, de olhar o vídeo, a informação, a comunicação.
agradecer que ele está aqui, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e venho aprendendo muito com ele também. Obrigado, então, mais uma vez aos nossos convidados e a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua participação e até um próximo programa.